Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live, que para quem não sabe, todas as quintas, 21 horas, eu tenho falado sobre os mais diversos temas inclusive que vocês, a minha audiência tem deixado de dicas ali na caixinha, nas caixinhas que eu coloco nos stories. Com o intuito, essas lives têm o objetivo de auxiliar as pessoas a ter mais qualidade de vida através do exercício físico, pois eu me chamo Nicole Frigoto e eu sou profissional de educação física. Então, dentro dessa linha, de ter mais qualidade de vida, do exercício físico e toda essa questão, hoje nós vamos falar sobre hobbies relacionados ao corpo, e também, por que não, ao exercício, o esporte, enfim. Então vamos aguardar um pouquinho até que o pessoal chega, tá? Pra gente dar início. Enquanto o Instagram vai notificando as pessoas, eu vou organizando aqui a minha temática. Bem, então hoje eu vou dar algumas dicas sobre como você pode praticar o seu hobby sem se machucar, sem sofrer lesão, com mais segurança, para que a gente possa realmente desfrutar do benefício que tem de praticar hobbies que são, na verdade, são exercícios físicos disfarçados, porque muitas vezes a gente não tem aquela atratividade por atividades como musculação, como outros exercícios assim que parecem ser mais monótonos, vamos dizer assim. E a gente acaba então indo pro lado dos esportes, pro lado de outras modalidades que envolvem o corpo, que envolvem o exercício físico, mas elas são diferentes. O esporte, ele dá traz uma coisa da questão da competitividade, de participar de campeonatos. Quando a gente dança também tem a oportunidade de participar de concursos, festivais, apresentações, então às vezes acaba exigindo uma demanda um pouco maior do corpo. É diferente você praticar uma determinada modalidade 1 hora por semana e muitas vezes ali em um campeonato, em uma competição, em uma amostra, você acaba tendo que ter uma resistência maior, ter um condicionamento físico maior e às vezes o nosso corpo não está preparado para isso. Além disso, você ainda consegue ter, por meio de outros exercícios que vêm complementar nosso hobby, que hobby pode ser dançar, correr, corrida também é um hobby para muitas pessoas, jogar vôlei, jogar beach tênis, nadar. Tem vários tipos de hobbies que estão relacionados, como eu falei antes, com o esporte ou não. E aí, que incluindo outras modalidades, outros tipos de exercício junto com esse hobby, além de a gente conseguir praticar com mais segurança e sem se machucar, ainda a gente pode ter, quem sabe, até um ganho de performance dentro desse hobby. Principalmente as pessoas que gostam de participar de competição, como eu falei anteriormente, enfim, E eu queria começar falando, com relação a esse tema, sobre o efeito da pandemia na procura dos esportes e outras atividades físicas, A gente teve um tempo aí onde nós ficamos reclusos, Muita gente que já praticava parou de praticar, muita gente que não praticava começou a pensar em praticar, Porque viu o quanto é importante a gente estar bem de saúde, estar fora daqueles ditos grupos de risco, Que estão sempre, tá sempre sendo comentado durante todo o tempo da da pandemia, Os grupos de risco, as pessoas que têm doenças crônicas, enfim. Então, surgiram muitas pessoas que passaram a praticar, agora durante a pandemia, às vezes em casa, e depois procuraram pelos esportes, enfim, pelas modalidades ou até mesmo pela musculação, o exercício físico, E o treinamento funcional também, que é uma área que eu atuo bastante.
saiu no site da Isto É, tá? Um estudo exclusivo da ASICS, a marca de tênis ASICS, conduzido pelo Grupo Croma, procurou entender qual foi o impacto da pandemia, né, do Covid-19 nas práticas esportivas e na intenção de realizar exercício físico, né? Essa pesquisa, só para vocês saberem, foi realizada com base em 7 profissionais do esporte e foram entrevistadas de maneira online 812 pessoas, um grupo bem homogêneo, assim, 51% mulheres, 49% homens. E 97% das pessoas, assim, do resultado, né, que deu essa pesquisa foi que todo mundo tem esse entendimento do quanto é importante praticar algum esporte, praticar uma atividade física, que são questões assim fundamentais para a saúde do corpo e da mente. Muitas vezes a gente sabe disso, mas tem outras coisas que nos impedem, né? Sempre que a gente vai instaurar um novo hábito na nossa vida, tanto que alimentar, né? Qualquer coisa que a gente tem que fazer, às vezes é um pouco difícil no começo. A gente sabe que precisa, por exemplo, a gente tá sentindo uma dor, né? A dor fica lá todo dia batendo na nossa porta, lembrando que ela tá ali. E aí a gente já foi no médico ver sobre essa dor e o médico falou, você tem que fazer exercício físico. E aí você sabe que você tem que fazer exercício físico, você já tem essa consciência, mas daí até dar o primeiro passo. Então os hobbies às vezes acabam sendo uma forma de dar esse primeiro passo. Às vezes é uma questão motivacional, que aí você se identifica com aquela modalidade e você passa a praticar e consequentemente começa a fazer exercício físico. Atividade física é aquilo que você faz no seu dia a dia. Qualquer coisa pode ser uma atividade física. Você subir uma escada pode ser uma atividade física, você passear no parque pode ser uma atividade física, você caminhar no shopping pode ser uma atividade física. Então são coisas que você faz no seu dia a dia de maneira corriqueira e que nem sempre acontecem toda semana da mesma forma. Um dia você caminha mais, uma semana você caminha mais porque foi passear em um lugar diferente, outra semana você não caminha. Então isso é atividade física. Agora, exercício físico, ele acontece de maneira sistematizada. Você tem um dia na semana, 2 dias na semana, 3 dias na semana, todos os dias em que você pratica aquele tipo de atividade ou vários tipos de atividade de maneira sistematizada. Você vai lá para praticar, ou você pratica em casa mesmo, mas você tem uma rotina que toda semana, faça chuva ou faça sol, você faz pelo menos duas horas, né, ou 2 vezes na semana um exercício físico. Então essa é a diferença entre os dois, tá? Aproveitando aqui o momento para deixar bem claro com relação a isso. Então, não tem nada de errado você dar o start, né, na sua vida, na sua rotina de fazer um exercício físico através do hobby. Mas às vezes a gente se esquece de se perguntar: será que esse corpo está preparado? Será que o meu corpo está preparado para praticar esse hobby? Porque nós temos hobbies que acabam usufruindo muito mais de determinadas partes do corpo, né? De uma maneira geral, a gente precisaria que o nosso corpo estivesse forte, né? Porque, por exemplo, em um jogo, né, de vôlei, um jogo de futebol, em um jogo de beach tênis, a gente vai envolver ali várias capacidades físicas, né? A gente vai precisar saltar, a gente vai precisar ter força de ombro, né? Muitas vezes em alguns esportes. No futebol a gente vai precisar ter força de perna, na luta a gente vai precisar ter mobilidade, cuidar das nossas articulações, por exemplo, num jiu-jitsu, certo? Então a gente precisa de várias capacidades físicas para desempenhar determinadas tarefas motoras, né, movimentos propriamente do esporte. E às vezes o nosso corpo não está preparado para isso. Às vezes a gente já tem um probleminha lá no joelho, né? A gente já sente uma dorzinha lá no joelho que às vezes incomoda, ou nós temos uma questão postural, o ombro tá caidinho pra frente, é um pouco caído pra frente, eu tenho uma curvatura da minha coluna aumentada, e aí eu começo a praticar esse esporte sem que o meu corpo esteja preparado para isso. E aí o que isso acaba acarretando? Muitas vezes sofrer uma lesão, sofrer um estiramento, desde os mais simples, né, até algo mais
severo. Romper realmente um tendão, um ligamento, alguma coisa, que são coisas que demandam depois um certo tempo, né, para melhorar. E às vezes quando melhora ainda não fica a mesma coisa. Então às vezes acaba acontecendo isso, a pessoa se empolga, começa lá a fazer o hobby, começa a praticar aquele determinado esporte, aí ela vai 1, 2 vezes na semana, 3, às vezes tipo vai 3 vezes na semana e final de semana ainda dá jogo o pessoal, e aí vai forçando aquele corpo que não tá preparado para aquilo. Até em termos de condicionamento, por exemplo, no futebol a gente vê bastante, né? Que as mulheres ainda, eu acredito, né? Não tem um dado preciso para passar isso, mas a gente vê que as mulheres muitas vezes cuidam mais da saúde, indo mais ao médico, elas acabam muitas vezes procurando mais pelo exercício físico, por vários procedimentos profissionais diferentes, nutricionistas, quiropraxistas, enfim. A gente vai procurando mais por esses serviços que nos auxiliam, né, na nossa qualidade de vida e no bem-estar. E os homens muitas vezes deixam isso um pouco de lado. Aí o médico, né, ele vai no cardiologista e o médico fala pra ele, ó, cara, tu tem que praticar uma atividade física, né, um exercício físico, porque o teu coração aí precisa ganhar um reforço. E aí o cara começa a jogar futebol. Por semana, às vezes tá um pouco acima do peso, né? Não faz nenhuma outra atividade. Eu falo do futebol porque tem muito isso. Apesar de hoje terem outros esportes assim que estão muito mais em alta. E aí a pessoa vai jogar futebol e se machuca. Gente, se até os jogadores de futebol que vivem pra isso aí, também é por causa, né, da sobrecarga, muitas vezes se lesionam, né, rompem ligamentos, enfim, e tem estiramento. Imagina então nós, pobres mortais, que vamos lá, né, praticar esse hobby 1 vez por semana. Quando a gente fala de preparação física, de preparar o nosso corpo fisicamente para algo, isso não é só para atletas, certo? Preparar o seu corpo fisicamente não é só para atletas, são para pessoas que praticam uma dança, são para pessoas que praticam esse esporte por hobby, enfim, são para todas as pessoas, tá? Então a gente sempre pensa, porque eu pratico 1 vez por semana, eu não preciso fazer outra coisa a não ser isso, né? Já tá de bom tamanho eu tá fazendo alguma coisa. Mas começa a passar o tempo, a gente vê que vai dar um saque lá com a raquete, já tem uma dor lá no ombro, vai fazer um passo de dança, já tira a lombar fora do lugar, né? Já me aconteceu isso, inclusive, né? Enfim, coisas que vão acontecendo que a gente vai sentindo que tem alguma coisa aí. Daí a gente começa a pensar, isso aí não é pra mim, né? Esse esporte não é pra mim porque eu me machuco e tal. Mas às vezes é mais uma questão da gente olhar por um outro ponto de vista, né? E se a gente pensasse numa preparação física pra gente poder praticar esse esporte, e não só para poder praticar esse esporte, para poder aproveitar de todos os benefícios que outros tipos de exercício físico, que eu vou falar aqui quais tipos, podem trazer pra gente. Eu acredito que prevenir é melhor que remediar. Se precisar remediar, a gente remedia, mas dá para evitar, não dá? É importante entender que as ações que a gente realiza no nosso dia a dia, tá? Como subir escada, levantar de uma cadeira, guardar um objeto no alto, ou numa prática esportiva, saltar, arremessar, agachar, correr, são movimentos tecnicamente complexos, certo? A gente demanda de várias articulações funcionando ao mesmo tempo, vários grupos musculares trabalhando ao mesmo tempo, e isso exige uma certa coordenação, porque são várias articulações atuando nesses movimentos simultaneamente. Então, tanto o movimento articular quanto a coordenação entre esses movimentos precisam ser treinadas para prevenir sobrecarga e evitar lesão. Então, a gente precisa aprender a se movimentar da forma correta, né? Ninguém fica explicando pra gente quando a gente é criança e começa a caminhar, olha, primeiro você tem que pisar o calcanhar, depois você pisa a parte do meio do pé, depois você pisa os dedos. Os dedos é que vão te dar um impulso pra você ir pra frente. Ninguém ensina pra nós a marcha, né? Que é o que nós, profissionais de educação física, chamamos o ato de caminhar, certo? Então, assim, ninguém explica tintim por tintim da marcha, né? E muitas vezes quando a gente começa a correr na rua,
se a gente não procura por um profissional que nos instrua com relação a isso, a gente começa a correr do jeito que a gente sabe correr. E nem sempre o jeito que a gente sabe correr é o jeito mais correto. E aí corre um dia, 2, 3, 4, às vezes, né, a pessoa tá correndo 5 dias por semana e ela só corre, ela não faz nada de reforço com relação a isso. Começa a dar problema e aí a pessoa tem que procurar, né, por esse tipo de treinamento. A pessoa já não tem mais paciência de recuar um pouquinho para deixar o treinamento resistido fazer efeito e para depois poder praticar o hobby com segurança. Quais são as dicas para você praticar o seu hobby com segurança? A minha primeira dica é treinar a capacidade física chamada força, em paralelo com a prática do esporte que você estiver fazendo. Ai, Nicole, mas eu não gosto, eu detesto musculação, eu não quero. Tudo bem, não existe só musculação. Existe a possibilidade de você fazer exercícios funcionais por meio do treinamento funcional, onde você não precisa utilizar aparelho. O que muita gente não sabe que é diferente entre musculação e treinamento funcional. Não é que um é mais anaeróbio e o outro é mais aeróbio. Não é essa a diferença principal. É que a musculação usa a máquina, na sua grande maioria, e o treinamento funcional não utiliza a máquina. Essa é a diferença entre os dois, mas ambos têm a possibilidade de treinar força. Então, se você não gosta de musculação, você tem a possibilidade de um treinamento funcional, de um treinamento sem máquinas. E ainda tem outros tipos de treinamento, como a calistenia, que é um tipo de treinamento somente com o uso do corpo, com o peso do próprio corpo, certo? Mas todos esses são treinamentos resistidos que vão trabalhar a capacidade força. Por quê? Qual que é o benefício disso? A força, ela vai te dar mais funcionalidade do seu corpo, vai deixar suas articulações menos suscetíveis às lesões e vai ajudar a proteger a sua coluna, dentre tantos outros benefícios que a gente tem em praticar esse tipo de treinamento junto com o esporte que você pratica. É incrível, assim, eu falo isso porque eu já senti isso na pele e eu tenho alunos que me trazem isso, eu fico muito feliz porque eu converso muito com os meus alunos e eles sempre me trazem, assim, sobre a diferença que faz quando você começa a treinar com treinamento resistido, com treinamento de força, você começa a incluir esse tipo de treinamento na sua rotina e pratica um hobby, você vai ver lá na prática do hobby a diferença. Você fica mais consciente para fazer o movimento, o seu core, a região do abdômen ativa mais, você sente menos dores. Até a própria quiropraxista que trabalha comigo, a Marcele Zimmermann, ela sempre comenta comigo, né, como dura mais o ajuste dos alunos, né, dos pacientes que nós atendemos em conjunto. E dura muito mais o ajuste que a quiropraxista faz. Por quê? Porque as musculaturas estão fazendo o papel delas, né, naquela coluna, naquele corpo, para deixar tudo no lugarzinho e aí a pessoa praticar o esporte sem se machucar. Às vezes acontece, né, gente? Às vezes acontece, até porque a gente exagera um pouquinho e nós somos seres humanos. Então, às vezes um estiramentozinho ali na panturrilha, uma coisinha assim, às vezes acontece. Mas que reduz. Outra coisa que também não é novidade para ninguém é alimentar-se bem e hidratar-se bem, né? A gente precisa estar bem hidratado, todo o nosso corpo funciona à base de água, né? Então eu sempre falo para os meus alunos, às vezes eu não consigo entender até nas aulas de dança, assim, quando eu dava bastante aulas de zumba, que eu já cheguei a dar em torno de 4 aulas de zumba, danças fitness e ginástica, assim, no mesmo dia, né? E eu sempre assim, termina uma música, um gole, termina uma música, um gole. Até se eu tô fazendo um outro tipo de treinamento que envolve essa coisa mais aeróbica, na própria musculação também e no treinamento funcional, eu tô sempre dando golinho de água, né? E aí eu não consigo entender quem consegue passar a atividade física inteira sem dar golinho de água. Então, assim, tem pessoas que têm refluxo, né, tem problemas, se sentem desconfortáveis em beber a água, tudo bem, né, a pessoa que tem que conhecer de si, mas
Toma antes, né? Uma meia hora antes, depois toma, né? Vai tomando sempre. Se alimentar bem, tá bem nutrido. Não vai comer uma bolacha antes de fazer exercício. Comer um grostoli, que nem a gente fala aqui no sul. Comer coisas que vão te nutrir mais. Aipim, batata doce, proteína. Coisas que vão te fazer sentir bem e também vão ajudar a melhorar a qualidade de todo o teu corpo. A nossa musculatura é construída com base na proteína. O carboidrato ele vai dar energia, né, pra gente poder fazer atividade, e a proteína vai ajudar na construção muscular, certo? Procure ter hábitos saudáveis. Eu vou falar aqui em especial sobre a questão do cigarro. Porque a gente sabe que o cigarro, então aumenta o risco da osteoporose, doenças degenerativas nos discos intervertebrais, atraso na consolidação óssea em caso de fraturas. Então, geralmente, né, já foi observado em vários estudos que se a pessoa fratura um osso e ela fuma, né, ela demora muito mais para fazer a consolidação e a cicatrização muscular também. E tem uma outra questão, que quando a gente faz exercício, tem um médico que fez uma entrevista numa reportagem do G1.com, e aí ele fala que mesmo quem fuma só depois do exercício não escapa dos danos para o corpo. O cigarro depois do exercício físico é perigoso, você está respirando de maneira forte e acaba inalando uma substância altamente tóxica, né? Então, às vezes a gente tá com o fôlego lá que praticou um esporte, jogou um futebolzinho, alguma coisa, pá, né? No cigarrinho, e aí você vai absorvendo toda aquela coisa tóxica, tá? Então, assim, hábitos saudáveis no geral da sua vida, né? Isso com certeza vai contribuir para que você tenha uma melhor qualidade de vida e também consiga praticar o seu hobby com mais segurança. Outra coisa que é óbvia, mas também muito importante, usar roupas apropriadas. Muitas vezes a pessoa vai lá com uma roupa que não é muito confortável e às vezes acaba fazendo até um movimento errado porque a roupa não é confortável e não permite que ela se movimente de maneira adequada. Então, assim, já aconteceu comigo, não na academia, mas pra pessoa, por exemplo, fazer uma aula de dança de calça jeans. E gente, teve uma época, assim, no início que tudo bem, até entendia, mas aí depois de um tempo, assim, eu comecei a dizer, não dá, não tem como, tá? Então, assim, é complicado, né? Você tem que ter noção, assim, de que quando você vai praticar uma atividade física, seja ela uma dança, qualquer coisa assim, você precisa estar com uma roupa adequada para fazer aquilo. Não pode ser, né, uma roupa confortável que vai te permitir movimento. Jeans, em hipótese nenhuma, para nenhuma coisa que vai envolver o corpo, né, em forma de exercício. Buscar uma orientação profissional específica para a modalidade, tá? Para aprender a executar os movimentos de maneira correta. Então, você vai realizar, você vai começar a praticar um determinado esporte, procura ver se não tem nenhuma aula com relação a isso. Então, assim, procurar, né, por esse conhecimento. Muitas vezes, né, as academias oferecem as aulas para você daquela modalidade. Dessas novas que estão surgindo, eu acho que tem mais, mas ainda usando o futebol e o vôlei como exemplo, as pessoas reservam quadra e vão jogar de qualquer jeito, né? E aí acaba se machucando. Como o treinamento de força, por exemplo. Inclusive, às vezes, através do treinamento funcional, das aulas aeróbicas, você vai conseguir ganhar um condicionamento maior, né? Vai ter um condicionamento, uma resistência maior e vai conseguir transferir isso lá pro seu hobby, certo? Então, finalizando assim, fazendo um fechamento de tudo que eu falei, prevenir é melhor do que remediar. Não espere que aconteça uma lesão para só depois você procurar fazer um outro tipo de treinamento para contribuir ali para sua preparação física. Você pode usar esse hobby como uma motivação para você fazer outras atividades. Tudo bem, sabe aquela coisa que às vezes a gente faz com as crianças, assim, se você fizer isso, eu te dou isso, né? Se é correto ou não vem ao caso, mas todo mundo já fez isso. Se você se comportar, você vai fazer isso, você vai ganhar isso. Às vezes a gente tem que
pensar na nossa criança também e falar para si mesmo, olha, eu gosto de praticar esse hobby, mas eu tenho consciência de que o meu corpo precisa estar mais preparado para praticar ele, para que eu não me machuque. Afinal de contas, eu já tenho uma hérnia, eu já tenho um problema, ou não tenho um problema, mas não quero ter, certo? E aí você usa isso como motivação para fazer esse outro tipo de treinamento em paralelo. E aí você consegue treinar com mais segurança, né? Fazer essa manutenção aí da saúde do teu corpo, né? Das musculaturas estarem preparadas para a prática e ainda por cima, gente, olha a vantagem, vocês aproveitam de todos os outros benefícios que fazer exercício físico de forma sistematizada, além da sua modalidade, um treinamento mais específico, um treinamento resistido com pesos, vai trazer para sua vida, para o seu corpo, ainda vai, quem sabe, né? Dependendo da estratégia que for utilizada, conseguir reduzir peso, conseguir aliviar outras dores que você tem, né? Conseguir ganhar mais resistência, como eu falei, dependendo do tipo de treinamento, mais condicionamento e tudo mais. Então você ganha um monte de coisas. Ó, a Rosane tinha comentado aqui, o treinamento funcional com a Nicole é top. Minha aluna querida do coração, assim, é daquelas que é parceirona mesmo. Estamos aí há vários anos juntas. E realmente a gente vai levando isso pra vida, né? A gente vai transferindo isso pra nossa vida. E eu sei porque isso também aconteceu comigo. O que eu tô falando pra vocês não é mentira. Na live, né, não é porque só por causa dos meus alunos, aconteceu comigo também. Na live do Dia do Profissional da Educação Física, eu comentei com vocês, né, com quem estava assistindo, que eu comecei a fazer exercício físico, a treinar força por conta da dança. Eu dançava todos os dias, eu tava numa fase onde eu tava morando fora do Brasil, eu dançava todos os dias. Durante 1 hora e eu comecei a sentir que eu não tinha condicionamento, começou a me dar problema no quadril, eu tive bursite de quadril por conta da dança dos dois lados, por conta da dança não, por conta do meu despreparo para executar a dança. E aí a gente fica em cima ali daquela articulação o tempo todo e acaba acontecendo. Então eu tive bursite dos dois lados do quadril, eu tive fascite plantar, né, embaixo do pé. E às vezes ainda o meu quadrilzinho dá uma lembrada de opa, né? Te liga, porque se tu parar de fazer exercício vai dar problema, né? Inclusive, há algum tempo atrás eu não tava conseguindo treinar direito. Acreditem, acontece comigo também. Às vezes, né, a gente dá preferência por trabalhar, às vezes eu dou preferência por atender meus alunos e aí acaba deixando a gente mesmo de lado, né? E aí eu fiquei um tempinho assim treinando uma vez por semana, né, a pau e corda. E aí eu tive uma baita de uma crise de lombar, de não conseguir me esticar. E até onde eu sei eu não tenho hérnia. E de não conseguir ficar reta, assim. De ter que ligar pra quiropraxista, que a gente trabalha junto, e dizer, pelo amor de Deus, me salva, eu vou aonde tu estiver, porque o negócio aqui tá feio, tá? E graças a Deus, depois que eu disse, não, isso aí foi o alerta, né, pra mim, não, tem que cuidar de ti, tem que cuidar de ti. Agora já fazem 3 semanas que eu estou treinando todo o santo dia. Nem que seja meia hora, nem que seja 20 minutos, eu estou fazendo exercício todo santo dia, tá? Então, eu divido isso com vocês porque eu já estive aí e também às vezes é um desafio pra mim, certo? Então eu agradeço a presença de vocês, espero que tenha contribuído para deixar algumas questões aí na cabeça de vocês, porque é que nem dizem, né, quando a gente fica sabendo de uma coisa, quando a gente vê uma coisa, a gente não tem como desver. Então, consciência a respeito desses aspectos para que vocês procurem cuidar disso, certo? Então, muito obrigada por todos que estiveram aqui comigo, tá bem, pessoal? Um beijo! Até a próxima aula, obrigada pra todo mundo. Próxima aula não, próxima live, né? Olha o costume da prof. Tchau!